Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no NPJ da Unidade de Estácio de Niterói. Meu nome é Rodolfo Bach e na trilha de hoje vamos ver mais uma peça prático-profissional das mais importantes. A peça de hoje é a contestação. A contestação faz parte da chamada teoria da defesa. A teoria da defesa significa para nós o seguinte, que caberá ao réu, na sua defesa, apresentar toda a matéria com a qual impugna a tese autoral. Então, como assim? Ao ser juizado a ação, o réu tem direito de se defender em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa. Artigo 5º, inciso 54 e 55 da Constituição Federal. De maneira ampla, as respostas do réu envolvem a contestação, as exceções e a reconvenção. Dentro da classificação das defesas, as defesas se dividem em defesas diretas e defesas indiretas. As defesas diretas, o próprio nome diz, são as chamadas defesas diretas de mérito. Aqui caberá ao nosso réu atacar todos os pontos alegados pelo autor, todos os pedidos suscitados pelo autor, seguindo os princípios da eventualidade, concentração na defesa e ônus da impugnação especificada dos fatos. Esses princípios que eu vou repetir para você, eventualidade, concentração na defesa e ônus da impugnação especificada dos fatos, estão no artigo 336 do Código de Processo Civil. Então, aqui na defesa direta, é a qual vou atacar os pedidos em si, impugnando a tese autoral. Já nas defesas indiretas, são as chamadas defesas contra o processo. E as defesas indiretas podem ser defesas indiretas de questão processual e defesas indiretas de mérito. As defesas indiretas de questão processual vão abranger as alegações de natureza processual, como inépcia, como incompetência, assim como as próprias exceções de impedimento, suspeição, incompetência relativa no processo de trabalho. Já as defesas indiretas de mérito compreendem a prescrição e a decadência, tá? Que são matérias que não são matéria preliminar e nem são matérias do mérito em si. E aí chegamos nas chamadas preliminares. Essas preliminares devem ser suscitadas na contestação. Aqui eu vou me ater às preliminares mais específicas do processo de trabalho, até por uma questão de tempo, para que a nossa trilha não fique tão longa e não fique cansativa para você. Vamos à primeira preliminar nossa. Inexistência ou nulidade da citação. O que é isso? Diz o artigo 841 da CLT que o réu será notificado para comparecer numa audiência, ocasião na qual deverá apresentar sua defesa. Entre o recebimento da notificação e a data da audiência, deve haver um lapso de 5 dias. 5 dias o prazo para contratar advogado cobrar do réu, fazer a defesa, protocolar e comparecer à audiência. Essa é a primeira matéria preliminar específica nossa. Não é simplesmente notificar, é ter a notificação dentro do prazo de 5 dias. Já a segunda preliminar nossa é a incompetência absoluta e relativa. Só que a relativa nós não aplicamos no processo de trabalho. Nós temos uma peça separada, chamada incompetência relativa. A incompetência relativa, ou exceção de competência relativa, melhor dizendo, exceção de competência relativa, ou exceção de incompetência territorial, é uma defesa específica na qual pretendo atacar a competência daquele juízo. Estou questionando, estou discutindo a competência daquele juízo para poder julgar a demanda. Não é uma competência quanto à matéria, que é a incompetência absoluta. É uma competência em razão do foro, em razão do lugar. O nosso critério de competência é o foro do local da prestação de serviços. Então, a competência vai ser de uma natureza relativa, suscitada através da exceção. Lembrando que se a parte ré não apresentar essa exceção, o juízo que era incompetente se tornará competente. Chamamos esse fenômeno de prorrogação da competência. Inépcia da petição inicial é o inciso 4
do nosso 337. É quando, por exemplo, lhe faltar pedido ou causa de pedir. Ou ainda, quando, por exemplo, houver incompatibilidade entre pedidos. Então, por exemplo, uma petição inicial que você não narra a jornada. Como é que eu vou pedir hora extra se eu não narrei a jornada? Como é que eu vou pedir hora extra se eu disse assim, que o reclamante fazia 10 horas diárias? Peraí, como é que você vê se é hora extra se não é? Se é compensação, se não é? Então, cabe você descrever a jornada, começou tal horário, tirando intervalo, tal horário, para fins de verificar as horas extras. Eu não posso, por exemplo, suscitar assim, trabalhava em feriados. Eu tenho que descrever os feriados. Eu não posso, por outro lado, pedir uma rescisão indireta e uma reintegração. Por exemplo, no caso de gestante. Então, aqui são alguns casos de inépcia. Eu estou trazendo as preliminares específicas porque já foram cobradas no exame de ordem, especialmente o que nós vimos na incompetência absoluta da justiça do trabalho, é o tema típico de preliminar da contestação no exame da OAB. Já outra preliminar nossa é a preempção. A preempção trabalhista é aquela que ocorre especialmente em duas hipóteses. A primeira delas, quando o autor não retorna para assinar dar a termo, né, assinar a petição inicial que ele apresentou de forma verbal, que é o artigo 786, caput, parágrafo único da CLT. Já a segunda hipótese de preempção ocorre quando o nosso autor não comparece à audiência una, mas ele não comparece na audiência una no seu primeiro processo que ele propôs, processo arquivado, ele vai propor a ação novamente, e ele novamente não comparece, dando aso a 2 arquivamentos pelo mesmo motivo, ausência à audiência. Em virtude disso, haverá a preempção novamente. Tá? É a preempção por não comparecimento, a audiência, gerando arquivamento em 2 oportunidades. Outra preliminar importante para nós é a convenção de arbitragem, que está no 507-A da CLT, que é o seguinte: se o empregado recebe acima de 2 vezes o salário dele é superior em 2 vezes o limite máximo de benefícios do regime geral de previdência social, que vale em torno mais ou menos essas 2 vezes de uns 16 mil e poucos reais, vamos colocar ali 17 mil, 18 mil, 20 mil reais, eu posso colocar no contrato dele, tá, uma cláusula para que aquele eventual litígio seja submetido à arbitragem. É o que eu chamo de cláusula compromissória de arbitragem. E, por último, a primeira das mais importantes é a indevida concessão do benefício da gratuidade de justiça. Aqui, como advogado réu, você pode impugnar a gratuidade. Inclusive, há um precedente vinculante do TST, precedente vinculante 21, no qual nós temos essa questão atinente à indevida concessão de gratuidade. Ou seja, eu vou impugnar, eu vou questionar a gratuidade, tá? Caso não seja devida àquela pessoa. Lembrando que a gratuidade é para aqueles que recebem menos de 40% no limite máximo de benefícios do regime geral de previdência social, que dá em torno de mais ou menos R$ 3.263. Acima disso, eu tenho que provar a minha condição de hipossuficiência. No entanto, a empresa, sabendo que o trabalhador não está hipossuficiente, ela pode, em teoria, impugnar a gratuidade. Agora, nós vamos ver a peça em si, a estrutura, que chama carinhosamente de boneca da peça. Vamos chegar lá aqui. Só que eu trouxe alguns exemplos de preliminar e de prejudicial para te mostrar como é que ele fica no papel. Meritíssimo juízo dá vale trabalho de acordo com a localidade do problema, da questão, pula 2 linhas, lembrando que nós temos só 150 linhas para escrever a peça no nosso exame de ordem. Tá? Na prática você vai escrever um pouco mais, mas o exame da OAB são 5 páginas com 30 linhas cada. Interessou o juízo, pulou 2 linhas, processo o número. Preciso qualificar o meu cliente? Não, ele já está qualificado na petição inicial, salvo se houver algum erro. Mas é importante você apontar o endereço profissional do advogado. Nós temos o artigo 77 e o 5 do CPC, artigo 272, parágrafo 5º do CPC e súmula 427 do TST contra as intimações. Indicar o cabimento da peça, 847 da CLT, 335, 336 do CPC, oferecer contestação. A reclamatória que ele move, nome do reclamante, já qualificar os autos para epígrafe, razões de fato, direito a seguir expostas.
trago aqui, na sequência, a preliminar, a prejudicial. Você vai encaixar em cada uma a preliminar e a prejudicial correspondente. Para logo após, para dar coesão com o mérito, essa frase aqui é importante. Caso sejam ultrapassadas a preliminar e prejudiciais arguídas, vem o reclamado, por temor ao debate, também atendimento dos princípios processuais, da eventualidade da concentração da defesa, contestar as verbas pretendidas, com base nos fatos e fundamento a seguir aduzidos. E aí chegamos lá. Preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. Aqui é um exemplo de preliminar de incompetência absoluta. Você vai perceber que tem assim, fato, fundamento e pedido. O que é isso? No primeiro parágrafo é o fato, ou seja, aquilo que aconteceu, que deu ensejo à preliminar. Já o segundo parágrafo é o enquadramento. Como eu enquadro aquele fato no mundo jurídico. O terceiro parágrafo é o equivalente ao pedido, a um requerimento, que é o quê? Aqui é um requerimento de recolhimento da contribuição previdenciária do período trabalhado. A Justiça do Trabalho não tem competência para isso. Súmula 368, item 1 do TST, súmula vinculante 53 e artigo 876, parágrafo único da CLT. Neste caso, eu vou apontar o requerimento feito pelo autor, a impugnar na competência da Justiça do Trabalho e pedir o quê? Que seja extinto de resolução do mérito, nos termos do 485 e 4 do CPC, quanto ao recolhimento das contribuições previdenciárias relativas ao período contratual. Porque a Justiça do Trabalho não tem competência para determinar o recolhimento da contribuição previdenciária sobre os salários pagos mês a mês. A competência nossa quanto à contribuição previdenciária é sobre as parcelas objeto de acordo ou de sentença. Então, por exemplo, se eu condenei a empresa a pagar horas extras, sobre as horas extras incidem contribuição previdenciária. Então, eu tenho competência para o principal, tenho competência para o acessório. Temos ainda um exemplo de prescrição. Como assim prescrição? É a prejudicial de prescrição quinquenal. Aqui eu coloquei um exemplo em que ele propôs a ação em 7/8/2019, pedindo verbas que retroagem a 7/8/2011. Então aqui, eu pego a data de 7/2/2019 e vou retroagir 5 anos, que é o marco prescricional, 7/8/2014. Porque diz o artigo 7º, 29 da Constituição e o 11 caput da CLT que eu tenho 2 anos para cobrar os últimos 5, contados do ajuizamento da ação. É o que a gente chama de fixação do marco prescricional. A gente está aqui fixando o marco prescricional. E aí, antes da gente entrar no mérito, pedir sempre a extinção com resolução do mérito das parcelas anteriores a 7/8/2014, que são 5 anos para trás, considerados o ajuizamento da ação em 7/8/2019. E no que tange ao mérito em si, Rodolfo, no que tange ao mérito em si, você vai separar cada pedido do autor em tópicos. E em cada tópico, você vai seguir a famosa dinâmica dos 3 parágrafos. Como assim, Rodolfo? Esses parágrafos são da seguinte forma. No primeiro parágrafo é aquilo que o autor postulou, pretendeu, pleiteou. Então, o reclamante postulou o pagamento de horas extras. O reclamante postulou o pagamento de horas extras. O reclamante pretendeu, o reclamante vindicou, o reclamante pleiteou. No segundo parágrafo, já é a tese contrária, a tese que você rechaça, você questiona a tese autoral. Ou seja, é o contra-ataque, é a dialética, tese e antítese. Não assiste razão ao reclamante, pois o reclamante era cargo de confiança. E prospera a tese obreira, pois o reclamante não fazia a jornada legada inicial. Não há que se acolher a tese autoral, pois o autor era trabalhador externo. Não há que se acolher o pleito autoral, e prospera a tese autoral. Merece reproche, reproche é reprovação, merece reproche a tese autoral. Não prospera a tese obreira, não há que ser deferido o pedido, não merece guarida a tese autoral, não merece agasalho a tese autoral. Aí aqui você vai encaixar o argumento, pois o reclamante era cargo de confiança,
recebendo remuneração diferenciada, com gratificação de função, e aí você vai citar ao final o fundamento legal, os termos do artigo 62, inciso 2 e parágrafo único da CLT. E o fechamento, diante do exposto, requer a improcedência do pedido tal. Você vai fazer com esses 3 parágrafos para cada um dos pedidos. Trago aqui um exemplo de horas extras. O reclamante postulou o pagamento de horas extras, aquecido adicional 50%, bem como de reflexos. Primeiro parágrafo. Não assiste razão ao reclamante, pois as horas extras pleiteadas foram devidamente compensadas em seguida, conforme o prévio acordo individual escrito firmado entre as partes. Destaque-se que o segundo artigo da súmula 85, item 1, a compensação de horas de trabalho deve ser ajustada por acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva. Sendo assim, as horas extras postuladas são indevidas. Diante do exposto, requer a improcedência do pedido do reclamante, bem como dos reflexos. Você percebe que eu falei a tese do autor, a antítese, que contraria a tese do autor, e eu concluo o raciocínio pedindo a improcedência do pedido. O importante é que você não ficar redundante. Não assiste razão. Imagina você contestar 10 pedidos. Não assiste razão. Não assiste razão. Não assiste razão. Não assiste razão. A leitura não pode ser cansativa. Então você usa não assiste razão, merece reproche, não merece guarida, improspera a tese. E mesma coisa no final. Diante do exposto. Não, vai trocando. Logo, portanto, diante do exposto, em virtude do exposto, e assim vai. E temos ainda 2 itens importantes da contestação. A compensação e a dedução. Lê-se, deduza-se parcelas de mesma rubrica, mesmo nome. Então, por exemplo, se o autor pede hora extra e eu paguei hora extra, eu vou deduzir hora extra com hora extra. É chamada dedução, que o juiz pode até de ofício praticar em razão do enriquecimento sem causa. Em razão da vedação, enriquecimento sem causa. Mas é sempre bom você suscitar na contestação. E ainda a compensação. Como assim a compensação, Rodolfo? A compensação é importante, por quê? Porque eu posso compensar parcelas, tá, de mesma natureza. Natureza trabalhista com natureza trabalhista. Então pensa num dano que o empregado causou ao empregador. O empregador pode tentar compensar esse valor do dano com as verbas que ele pleiteia. Nos termos do artigo 767 da CLT e da súmula 18 do TST. Que diz, aqui o material. Pleiteia ainda compensação dos valores já quitados com aqueles que venham a ser deferidos na presente demanda. Até do artigo 767 da CLT, isso da súmula 18 do TST. Temos ainda o nosso leitinho das crianças, os honorários vocatícios. Requer a condenação do reclamante, honorários vocatícios, em razão de 15% sobre o montante da condenação, com base no artigo 133 da Constituição Federal e 791-A, parágrafo 2º da CLT. E temos o fechamento. Mas antes é importante colocar o seguinte: é possível, às vezes, haver a reconvenção. Diz o artigo 343 do CPC que a parte pode fazer reconvenção junto da contestação ou em separado. A doutrina trabalhista sempre defendeu a reconvenção junto com a contestação, pelo princípio da simplicidade. O grande autor que defende isso é o mestre professor Carlos Henrique Bezerra Leite. Então aqui, se eu fizesse uma reconvenção, eu faria um mini tópico, como se fosse uma petição inicial, aquele tópico de mérito da petição inicial, antes dos requerimentos finais. Faria depois da compensação e da dedução e dos honorários, faria um tópico do pedido reconvencional. E aí eu faria o pedido. Tá? Já houve que peça da FGV com reconvenção. E requerimentos finais. Protege dos meios de prova admitidos, especialmente documental, testemunhal, pericial e opinião pessoal do reclamante, sob pena de confissão, que é a questão das provas. A reclamada requer, nesta oportunidade, que todo qualquer documento adunado aos autos pelo reclamante que não se coadune com a exigência prevista no artigo 870 da CLT seja desconsiderado, declarando que todos os documentos que acompanham a petição de defesa são autênticos. Por quê? Se o autor junta na inicial documentos e não declara autênticos, pode o réu impugnar, questionar a validade deles. E ainda o fechamento, que dá a coesão a preliminar, a prejudicial e o mérito que você contestou. Por fim, requer o acolhimento da preliminar, T, tal, sucessivamente o acolhimento da prejudicial de mérito para tal, e sucessivamente do mérito a improcedência dos pedidos formulados pelo autor,
condenando-o ao pagamento de custos processuais e honorários advocatícios. Neste é o espécie de deferimento, local e data, advogado e OAB. Tudo xxx, ou 3 pontinhos, reticências. Por quê? Diz nosso ditado da prova da OAB, que caso haja identificação da peça com o seu nome, a prova é identificada e a nota 0 atribuída ao aluno. Então, eu sempre indico fazer com xxx ou 3 pontinhos. Beleza, pessoal? Com isso, a gente fecha mais uma das nossas trilhas. Espero que você tenha gostado, tenha curtido a nossa trilha, tá? Esse material que está sendo projetado vai ser disponibilizado também para você, assim como as outras trilhas, tá? Muito obrigado pela sua presença e carinho e até a nossa próxima trilha.